Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, eu sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, eu sou graduado em administração e pós-graduado em MBA em gestão pública. Eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo na parte de licitações. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscrevam no canal, vocês curtam o vídeo e ativem o sininho para receber todas as notificações. Então, nós iremos abordar na aula sobre a questão das irregularidades e das sanções. Então, no primeiro tópico, nós vamos falar sobre os atos que são passíveis de sanção, posteriormente das penalidades para empresas e penalidades para agentes públicos. Então, o ambiente complexo das licitações e contratações públicas, apesar de ser regido por normas e princípios claros, pode ser suscetível a diversas irregularidades que comprometem a lisura e a transparência dos processos. Então, os atos passíveis de sanção incluem desde o descumprimento de requisitos legais durante o processo licitatório até práticas mais graves como fraudes, conluios ou corrupção, ok? Então, o que acontece? A gente viu lá no início que na Constituição Federal, no artigo 37, nós temos de forma explícita lá 5 princípios. E esses princípios, né, no âmbito da licitação, eles têm que ser o quê? Garantidos, tá? Tem que ser atendidos. Seriam lá, lembram lá comigo, o LIMP, legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Então, quando no processo acontece o descumprimento, né, desses princípios, de um deles, a gente percebe que houve uma certa falta de transparência ou falta de lisura, ou seja, criou-se obstáculos para favorecimento de uns, né, ou a questão de uma informação que não foi passada com uma certa clareza, causando algum prejuízo. Então, em alguns casos, né, durante o processo licitatório, em alguns casos, nós podemos corrigir essas informações, em outros a gente vai ter que simplesmente cancelar esse processo licitatório e penalizar os envolvidos aí, seja empresas, seja agente público. Então, o que acontece nessa questão dos atos passíveis de sanção? Então, a manipulação de informações ou o direcionamento de escolhas, obviamente aqui a gente já fere a questão da impessoalidade, ou a desqualificação indevida de concorrentes e a violação dos princípios da legalidade e impessoalidade são exemplos de condutas que podem resultar em sanções. Tá? Então, comprovada essa manipulação de informação, esse direcionamento de escolhas ou desqualificação indevida de algum concorrente, a gente viu, né, que isso aí vai ferir a questão da legalidade e da impessoalidade, princípios que estão no artigo 37. Então, feito isso, considerado isso, comprovado isso, isso resulta em sanções. Então, essas irregularidades, elas acabam por comprometer a confiança na administração pública, certo? A imagem da administração pública. E, portanto, a identificação e correção eficaz desses atos vão ser importantíssimos aí para a manutenção da integridade no âmbito das contratações públicas. Então, vejamos quais seriam as penalidades para as empresas que participam, né, dessas situações aí dessas situações que ferem os princípios da Constituição e causam obstáculos, né, e a questão da transparência aí dos processos licitatórios, ou seja, participam de fraudes, de conluios. Então, o que acontece? Então, a legislação ela prevê um conjunto de penalidades que podem ser aplicadas às empresas que participam desses processos e que, porventura, descumpram as regras que são estabelecidas. Então, vimos que a licitação ela é um ato administrativo feito pela administração pública e tem leis específicas para essas licitações. Então, quando você descumpre uma regra, você está cometendo o quê? Um crime. Então, entre essas penalidades, destaca-se multa, que pode ser imposta em diferentes proporções, a depender da gravidade da infração. Então, aqui, a gente vai ter a questão do princípio também da razoabilidade e da proporcionalidade, em cima também da questão do envolvimento. Então, essa multa é aplicada em cima, dependendo da gravidade da infração, ok? Então, observem que sempre, todo ato, mesmo
de sanção, a gente precisa ter a questão da proporcionalidade, do princípio da razoabilidade, do contraditório da ampla defesa. Eles vão se defender, ok? Porque isso é permitido na Constituição. Então vamos observar que, além disso, a suspensão temporária de participação em licitações ou a declaração de idoneidade, que implica em uma proibição mais duradoura de contratar com a administração pública, são sanções mais severas aplicáveis em casos mais graves de irregularidade, ou seja, a empresa, né, que participou de fraude, ela fica impedida, certo, de um certo tempo de participar aí de licitações, beleza? Então as penalidades, qual que é o objetivo dela? Elas buscam não apenas punir a empresa infratora, mas também desencorajar práticas antiéticas e preservar a competitividade, a probidade nos processos licitatórios, ok? Então, o objetivo é servir de exemplo para as outras, ó. Se tiver isso, né, ou seja, quem se propor a participar de conluios e fraude, sofre isso daí, tá? Então, é uma forma de colocar como exemplo para que outras empresas não tenham coragem de fazer isso, ok? Então, o objetivo é esse, é desencorajar práticas antiéticas e preservar a competitividade, beleza? Então, em relação aos agentes públicos, qual que vai ser essa penalidade? Então, os agentes públicos, por sua vez, eles estão sujeitos a sanções específicas, né, quando envolvidos em irregularidades aí no processo licitatório. Então, a corrupção, ou seja, a pessoa lá, né, o agente público, ele recebe, por exemplo, um dinheiro para favorecer informações privilegiadas para uma certa empresa. Então, comprovando isso, né, ou seja, a questão de corrupção, o favorecimento indevido de uma empresa ou de um licitante, né, a manipulação de resultados e outras condutas antiéticas que podem acarretar penalidades que vão desde advertências e suspensões até demissões e até mesmo ações penais, dependendo da gravidade da conduta. Então, aqui é a mesma coisa. Então, não existe uma sanção única para a questão do agente público. Então, a mesma coisa vai ser analisado o princípio da proporcionalidade, razoabilidade em cima do envolvimento desse agente público e aí ele sofre desde advertências até demissão e ações penais, ok? Então a responsabilização dos agentes públicos, qual é o objetivo dessa ação de responsabilizá-los? É visar assegurar que a atuação destes profissionais esteja alinhada aí com o princípio da moralidade, legalidade e impessoalidade, ok? Feriu um desses princípios aí, que estão expressos no artigo 37, mais uma vez, forçando isso, que é um artigo importantíssimo, o agente público ele vai ser penalizado. Então é essencial que a aplicação das penalidades ela seja efetiva e proporcional, lembra lá do princípio da proporcionalidade, de forma a dissuadir comportamentos inadequados e preservar a integridade do serviço público. Então, é a mesma coisa, ok? No âmbito das empresas e no âmbito dos agentes públicos, a questão da penalidade como exemplo e de forma a preservar a integridade do serviço público e a questão também da imagem, né, da administração pública. Então, de forma aí a resumir esse tema de irregularidades e sanções, o que nós podemos observar? Então, a eficácia do sistema de sanções, ela depende da capacidade de identificação e correção de irregularidades, bem como da celeridade na aplicação das penalidades correspondentes. Então, ou seja, essa identificação, ela tem que ser rápida, essa aplicação de penalidade, ela tem que ser rápida, por quê? Imagina que a gente que essa sanção ela demore a ocorrer, permite que essa empresa ela esteja fazendo de forma recorrente, né, esse tipo de ato de fraude, ok? Então tem que agir rápido para coibir, na verdade, desculpa a palavra, coibir essas ações, tá? Então tem que agir com certa rapidez. Então é fundamental que haja mecanismos eficientes de fiscalização e de controle, envolvendo órgãos de controle interno e externo, ou seja, auditorias aí, para garantir a integridade e a legitimidade dos processos licitatórios. Então a transparência nas ações dos agentes públicos, aliada a uma cultura de compliance, desempenha um papel crucial na prevenção de irregularidades e na construção de um ambiente propício à condução ética e eficaz das contratações públicas. Então, pessoal,
Esse é o objetivo, né, desse capítulo aí, mostrar as irregularidades e sanções, mostrar que tanto os licitantes como os agentes públicos, eles podem ser penalizados, eles vão ser penalizados, e lembrar da questão do princípio aí da, da proporcionalidade, né, frente a o envolvimento dessas partes aí nesse processo de fraude, de conluio, ok? Então eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Comentem, né, a respeito de alguns pontos. Se tiver dúvida, a gente vai esclarecendo. Muito obrigado.